Alô, pessoal, beleza pura com vocês? Vamos a mais um replay aqui, tá bom, pessoal? Aqui no mini índice, na B3. Um replay de mercado, onde eu vou entrar aqui com a estratégia de 40 pontos na ordem de oco. Vou operar com 5 contratos, só para entrar e o meu médio ficar um pouco distante. Para mim ficar protegido na operação com 40 pontos, eu já fico protegido. Aí eu vou tentar conduzir a operação fazendo médio a favor, porque existe o médio contra, pessoal. O médio contra a gente não faz. Muitos fazem, mas eu só faço o médio a favor. Vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? E também eu vou fazendo scalper a favor. Conforme o mercado vai andando, eu vou fazendo scalper. Para o meu médio ficando mais distante ainda. Eu vou estar passando para vocês ao longo do vídeo, tá bom? Eu trabalho com o gráfico de 5 minutos e o de 60 minutos. O de 60 minutos serve para mim como um GPS. E o de 5 minutos serve para entrada, tá bom, pessoal? E também para alvo. Os 60 minutos também, ele pode ser alvo. Só que como ele é de uma em uma hora que forma um candle, às vezes eu tomo a decisão aqui pelos 5 minutos para sair da operação, tá bom? Aí eu vou fazendo o scalper aqui a favor, para vocês verem como funciona, tá? A favor da minha operação. E eu já fiz as marcações antes. Para a gente não perder tempo, né? Todas as noites eu coloco as marcações aqui no meu canal do YouTube. Vocês podem ver, toda vez que fecha o mercado, lá para no máximo 10 da noite, 9, 10 da noite, já tem as marcações para o dia seguinte. Dá para você estudar elas um pouquinho antes de dormir e também de manhã antes do mercado, para ter uma previsão aí o que vão fazer no mercado na hora do trabalho, tá? Aqui eu já fiz as marcações, como ela demora um pouquinho, eu já fiz logo para a gente poder iniciar e o vídeo poderia ficar muito longo aí. Então vamos lá, pessoal. Já começou aqui o mercado. Eu pulei o leilão aqui, clicando aqui no Tzinho e dei o play no mercado, tá bom? Ele nasceu aqui, pessoal, em gap de baixa, tá? Mas tá pegando essas mínimazinhas aqui, ó. Se ele tá pegando essas mínimas aqui, dá a impressão que ele vai cair. Então, pessoal, tendo em mente que o mercado vai cair, sempre eu espero fechar esse primeiro candle, tá bom? Enquanto não fecho o primeiro candle, eu não tomo alguma atitude, não. Eu sempre fico esperando o primeiro candle do dia fechar para ver o que que eu vou fazer nas minhas operações. Aqui, pessoal, se eu for dar o zoom bem pequeno no gráfico aqui, eu vejo isso, olha só. Aqui temos essa pernada de baixa, aqui temos uns 50%, tá bom? Bem aqui é 50%. É porque eu dei o zoom muito pequenininho, ficou muito mutuado assim. Mas só para mim saber que numa região de baixa, ele já deu um retorno nos 50% e agora ele tem que vir para o fundo, tá? Ele tem que vir para baixo. Aí, se ele tem que vir para baixo, o que acontece? Aqui na ponta do preço, ele já nasceu com gap de baixa, rompendo esses fundinhos bem aqui, ó. Tá rompendo esses fundinhos bem aí. Só dele já ter testado esse fundinho aí, ó, já dava operação para mim, tá, pessoal? Já dava operação para mim aqui de venda. Mas como ele veio primeiro para baixo e testou essa linha amarela, que é uma linha do diário, para subir, que é essas mínimas anteriores aqui, eu não fiz nada. Agora eu já posso imaginar, pessoal, eu já vou entrar nessa operação para mim falar para vocês por que que eu entrei. Olha aqui, pessoal, que tem uma Fibonacci só no Candle 1. Ele fechou, o, o, o Candle 1, ele fechou com a mínima abaixo dos 50% dele mesmo. E abriu o próximo Candle testando para cima. Como ele está testando para cima, pessoal, está testando os 50% aqui direitinho. Aí ele tem um alvo aqui no final do Candle 1. Até no final do Candle 1, ele vai pegar o meu gain, ele vai pegar a minha parcial. E meu stop loss tem que ficar no mínimo, acima do candle 1, tá? Porque o certo mesmo é aqui em cima, ó. Mas acima do candle 1 aqui, ele tá top.
Porque se ele renovar a máxima, já é bom eu sair do trade. Mas geralmente ele não vai lá para cima, porque se ele está abaixo de uns 50%, ele tem que vir para o fundo. E o primeiro alvo dele é aqui, ó, embaixo. Vou até fazer assim já, pessoal. Não vou deixar a estratégia de 40 pontos, que quando ele andar 40 pontos para baixo, ele já pega o meu gain e já fica positivo. Aí eu posso ir fazendo scalper a favor do meu trade. Os 60 minutos, pessoal, o que foi que aconteceu? Ele nasceu aqui abaixo da mínima, rompendo 10, né, o anterior. Só que hoje, pessoal, ele abriu já negando com gap. Então, se ele abriu negando, ele pode subir lá em cima para testar a negação dos 60 e voltar a cair. Só que ele já está vindo dessa mínimas aqui, ó. Então, no candle de 60 minutos, eu vejo uma altinha. Eu vejo uma alta. Mas o mais macro de tudo, que é aquele zoom no início do mercado que eu dei logo para vocês, bem no início, dei aquele zoom bem curtinho que ficou bagunçado, aquilo lá está dizendo para mim que é baixa. Então eu vou confiar no contexto, que é aquilo que é contexto. Aqui é mais ponta de preço, entendeu? Contexto vale mais. Pegou, pessoal, aí, ó. O contexto vale mais do que a ponta do preço, tá bom? Tá bom. Aí agora o que que eu vejo? O Kendo 2 ele tem alvo aqui no final do Kendo 1. Se não der no Kendo 2, mas pode dar no Kendo 3, no 4, no 5, no 6, mas ele tem que vir aqui para baixo. Desde que ele me prova ao contrário e fecha acima dos 50%, pelo menos do Kendo 1. Tá certo, pessoal? Então, se ele fechar, olha aqui, ó, segundo toque nessa linha amarela, deu scalp de compra. Mais de compra eu não vou fazer porque eu estou vendido. Tá vendo, pessoal? Ele já fechou acima dos 50%. Então, se ele fechou acima dos 50%, agora ele pode buscar o alvo agora no topo. Tá, pessoal? Ele pode buscar o alvo no topo. Então, acabou o alvo de aqui embaixo, agora acabou o alvo aqui embaixo. Ele não veio dar o alvo na mínima do um e tá indo dar o alvo agora na máxima do um. Aí, embora ver se ele vai lá, né? Agora, se ele vir para essa região dos 50 aqui de novo, aí eu já acredito que ele pode voltar o alvo dele para cá. E nessa aí ele fica um pouco para cima, um pouco para baixo, e por enquanto tá lateralizado, né? Ninguém tá rompendo ninguém. Tá tudo no meio do candle 1. O importante é quando ele sai do candle 1 para cima ou para baixo. É onde o mercado anda de verdade. Mas eu vou explicando aqui para vocês, tudo que eu for pensando, eu vou explicando aqui, tá bom, pessoal? Porque aí vocês vai saber os pró e os contra, né? Os pró e os contra. Olha aí, porque lá mais em cima tem uns 50%, acima do candle 1. Então, o meu stop loss tá aqui, ó, na região, depois da negaçãozinha aqui, que até aqui nos 50% ele pode vir costurar. O mais ainda, meu stop loss tem que estar lá, ó, fora da região dos 50%. Vou deixar lá. O mais técnico mesmo seria aqui acima da linha branca, mas a gente vai achando pretexto para ir subindo, né? Vou deixar ele só fora da região dos 50%. Mas vamos conduzir essa operação aí, tá bom? Aqui, ó, eu já vi scalper de compra. Por que que eu vi? Porque deu dois toques na linha amarela para subir. Quando dá um toque, você aguarda chegar no dois toques para avisar, fazer de conta que vai romper para baixo e voltar, vocês podem entrar que paga 30 pontinhos tranquilo. Eu só não entrei porque eu estou na operação de venda, então eu não posso pegar a operação contra a que eu já estou. Agora aqui, pessoal, esse candle 3 aqui, se ele fechar dessa maneira aí, o próximo vai cair. Por quê? Porque o 3 já deu alvo no anterior dele aqui, ó, e desceu, tá vendo? Ele deu alvo no anterior. Vou botar uma linhazinha fúcsia bem aí para vocês verem o que eu tô falando. Olha aí, ó. Ele já deu alvo no topo dele mesmo. Aí agora, porque cada candle também tem os 50% dele, né? Então, esse mercado ele está trabalhando acima dos 50% do que do anterior, só que ele já deu alvo lá em cima do candle anterior, ele já deu alvo e já desceu, já passou dos 50% do candle anterior, agora ele já deve alvo aqui no fundo do 2.
Ele já deve alvo no fundo do 2. Eu posso até pegar esse scalperzinho de venda, porque eu sei que ele deve alvo aqui embaixo, tá? Então, eu vou entrar aí qualquer. Ó, pessoal, eu entrei meio contra o que eu sempre faço. Eu sempre, ó, pego menos, enquanto ele tiver menos de 1 minuto aqui, eu não pego, tá? Só peguei essa porque eu não observei aqui, senão eu não teria pegado, eu ia esperar fechar esse candle. Mas já que eu entrei, eu vou ficar. Tem que ficar. Por quê que eu vou ficar? Porque ele deve alvo aqui embaixo, ó. Se ele não der o alvo, mas o outro tem que vir dar, porque ele tá fechando. Olha, pessoal. Por que que ele deu gain? Porque ele tá abaixo do 50% do candle anterior. Ele deve alvo aqui embaixo. Ele não veio dar o alvo, então esse outro aqui pode vir dar o alvo. Só como esse candle anterior não rompeu esse daqui, ele dá 30 pontos para cima. Então é isso aí, ó, tá dando os 30 pontos dele para cima, para depois ele vir para baixo. Porque ele tem alvo aqui agora no candle 3, tem alvo no candle 2, depois ele tem alvo no candle 1, aqui para baixo, no finalzinho de cada candle. Os scalpzinhos, pessoal, eu vou fazer eles com 3 contratos, para o médio não chegar muito perto. Mas o médio está muito longe. Olha lá onde está. A minha ordem está trabalhando aqui, ó, o preço está trabalhando aqui e o meu médio já está lá em cima, ó, em 300 pontos para cima. Aí eu vou controlando o médio e eu encho a mão aqui de contrato ou esvazio a mão. Vai depender do que o mercado vai me mostrando. Olha só, pessoal, ele já deu um alvo aqui na mínima do 3. Olha, ele já deu alvo na mínima do 3, tá bom? Mas como o 3 não rompeu o 2, ele pagou aí 30 pontos para cima. Agora, eu tenho que ver que ele tem um alvo agora aqui no 50% do anterior. É muito 50%. Olha, ele tem alvo no 50% do anterior. E os 60 minutos tá daquela situação, houve negação, né? E ele tá numas mínimas que ninguém rompe aí, ó. Eu tenho que esperar o cano de 60 minutos fechar para ele me falar alguma coisa. Ele ainda não me falou nada. Nada, nada, nada. Ele só está mostrando que ele está num alvo. Por isso que os 5 minutos está lateral, ó. O alvo dessa negação aqui, ó, é nessas mínimas que ninguém rompe aqui. Aí tem que esperar o segundo candle, esse primeiro candle fechar para abrir o segundo para ver qual atitude a gente toma. Mas enquanto isso, esse mercado está lateral nos 5 minutos, a gente vai pegando compra no fundo e venda lá em cima. Compra no fundo, venda no topo. E assim vai. Vamos estudando aí o gráfico e eu vou passando para vocês essa visão aí. Agora vamos ver se ele vai romper, né? Que ele já deu alvo aqui no final do 3. Se ele já foi dando alvo aí, tem mais de 2 minutos, eu vou pegar essa venda. Por que que eu vou pegar a venda? Porque ele está caindo e deve alvo aí. Vou pegar mais um scalperzinho. Alguém vai falar assim: ah, mas você está pegando a faca caindo. Sim, mas ele está dando os alvos aqui embaixo. Ele deve alvo aqui agora, ó. Aí bora, falta 1 minuto e pouco para ele fechar. Quando ele fechar, se ele fechar acima dos 50%, abaixo dos 50% dele mesmo, aí eu sei que ele vai me dar o meu scalper. Ele tem que vir aqui pro final do 1, para depois ele subir. Ó, agora. Again. Tá vendo, pessoal? Agora ele já deu o alvo aqui no 1, ó. Tá vendo? Ele veio dar o alvo no 3, dar o alvo no 2, deu o alvo no 1. Agora deixa ele cair aí. Agora eu só vou fazer a operação quando ele fechar. Aí eu vou ver que atitude eu vou tomar aí. Vou tirar o meu alvo, que eu vou tentar conduzir essa operação aí, tá? Porque o meu médio já está distante, o meu stop loss já está no gain, ó. Stop loss já está no gain. O meu médio já está 500 pontos retirado da linha do último preço. E o meu stop loss já está 70 pontos de lucro. Quer dizer, nessa operação eu não perco mais. Então agora, pessoal, é só conduzir a operação. Deixa o mercado trabalhar. Aonde eu ver venda, os meus olhos brilham para a venda. E aonde eu ver compra, eu vou falar para vocês que seria a compra, mas eu não vou fazer a compra porque eu estou vendido. Olha aí, pessoal, fechou carequinha. Quando ele fecha careca, esse aqui dá 30 pontos pro alto, pelo menos. Aí ele tá vindo só para baixo, a gente espera ele retornar aqui e pega os 30 pontos de alta. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o teste de rompimento dos últimos fundos, aonde está essa linha fluxa. E o de 60 está ameaçando romper lá para baixo. Ele está ameaçando, mas ele ainda não fechou. Eu ainda não acredito em nada. Eu só vou acreditar em alguma coisa quando ele fechar.
quando terminar os 60 minutos. Olha aí, pessoal, nesse momentinho aí, daria 30 pontinhos aqui, ó. Podia pegar aquele paga. 30 pontinhos, que dava mais ou menos até aqui nessa linha fluxa. Tá bom? Por quê? Porque esse candle aqui 4 fechou careca, esse aqui veio primeiro para baixo, fez esse paviozão, né? Dando o alvo na mínima do candle 4, que é aqui ele deu o alvo dele já sobrou e estava retornando. Então, se ele já deu o alvo dele, agora ele tem que ir por 50% desse candle anterior. Vou passar para vocês. Aí, ó, ele tem que ir por 50%, é justamente onde é que ele tá. Aí, só que agora, ele já deu alvo no fundo, chegou nos 50%, né? Ele deu alvo no fundo aqui de queda e já deu a compra até nos 50% do mesmo candle. Agora, o que que a gente tem que fazer? Esperar esse candle fechar, para ver que atitude a gente toma. Aqui já teria pegado o scalper de compra, que veio direto para baixo e deu compra. Então, nesse aqui não faz mais nada, agora eu tenho que esperar ele fechar. A venda eu não vou fazer nele, porque eu estou vendido aqui, né? Por que que eu não vou fazer a venda? Porque ele já deu o alvo no final do candle 4. Então, eu não posso ver mais venda aqui nesse momento, não. Não posso nem pensar. Aí, ó, ele deu alvo para baixo no 4. Quero que vocês entendam. Primeiro ele veio para baixo, dar o alvo aqui no 4. Chega, sobrou. Voltou, deu alvo no 50. Ganhou o 50, então agora tem alvo no topo do candle 4. Tá bom? É só a gente aprender a caminhada do Kendro, a caminhada, o que ele tem que ir fazendo. Porque o Kendro tem as obrigações dele. Se a gente entender para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, ó, nós estamos de boa. É dinheiro na certa todos os dias. Olha, pessoal, aqui houve um engolfo. Um engolfo é quando um candle forma nova mínima e nova máxima perante o candle anterior. Ele formou nova mínima e ele formou nova máxima. Agora ele vai ter um novo 50. Aí a gente vai ver o que que ele vai fazer dentro dele mesmo no novo 50 que vai ter quando ele fechar. Falta 1 minuto, 57 segundos. Eu tenho que esperar ele fechar para mim ver o que eu vou fazer. Por enquanto, a informação que eu estou vendo, eu vou passar para vocês, tá? É que ele tá fazendo negação desses fundos aqui, ó. Desses fundos, desses candle, um, dois, três. Ele está negando isso aí. Se ele negar tudo isso e ainda romper máxima, aí é perigoso ele vir para o topo do candle um. Aí ele tem alvo aqui nesse próximo topo do candle 3, depois no topo do candle um. Só que cada hora que o mercado vai caminhando, pessoal, a gente vai narrando ele e vai mudando de opinião para cima ou para baixo. Vai depender o que o Kendall fazer, né? Que ele é doido, ele faz o que ele quer. Então, a gente tem que entender ele. Porque, na verdade, ele não tem pena da gente, tá bom? Ele vai para onde ele quer e faz o que ele quer. A gente que tem que entender a caminhada do Kendall, a caminhada, o que que ele tem que fazer. Nessa operação eu estou tranquilo porque eu não perco mais. Olha onde é que está o meu stop. Olha onde é que tá o lucro que eu estou tendo lá em cima. Olha, eu estou com 340 pontos positivos, mas se ele pegar o meu stop, eu saio aqui com 70 pontos. Não é possível que ele vai romper a máxima do um. Eu não estou acreditando, porque ele nasceu de gap de baixa. E lá, quando eu dei aquele zoom para vocês assim, ó, olha, ele está nos 50% de tudo para descer. Nessa pernada aqui, ó, nessa pernadona aqui, ele tá no 50% para baixa. Então eu vejo uma baixa, mas ainda que ele nasceu o gap de baixa, ainda nasceu abaixo dos fundos. Só que ele tá negando os fundos agora, olha, ele tá indo, ó. Ele tá negando os fundos. Tenho que suportar. Olha, ó, tá, já deu alvo agora na mínima do 3, na máxima do 3, que nem eu falei para vocês, ó. E agora ele deve o alvo aqui na máxima do 1. Quase deu alvo na máxima do um e fechou. Então, se ele fechou rompendo esse daqui, ó, rompeu o 3, eu não vou daria compra, ó, scalp de compra, porque ele deve alvo ainda lá em cima do um, ó, ele não deu alvo, ficou faltando um pouquinho para triscar. Se ele ficou faltando um pouquinho para triscar, né? E ele rompeu o 3, ele deu aqui 30 pontinhos tranquilo. Bora ver se deu? Não, pessoal, não deu, ó. Não deu. Da onde ele abriu, até lá não deu. Agora, se for do rompimento, ele deu, ó.
Entendeu? Que a gente tem que pegar no rompimento. Ele desce, quando ele vai subir, a gente entra. Pegou 30 pontinhos. Agora eu pensei que ele ia dar o alvo lá em cima. Como ele não foi dar o alvo lá no 1 e ele fechou, aí ele tinha um alvo na máxima dele mesmo. Aí a gente tem que ver se ele vai dar o alvo na máxima dele mesmo. Caso contrário, ele tem que vir por 50%, que é o que ele já veio aqui, ó. Ele nem foi lá dar o alvo e veio direto no 50%. Aí eu não vendia. Por que que eu não vendia? Porque ele ia lá ele tinha que ir lá em cima daquele alvo. Mas podia vender, porque a venda aqui, ó, estava mais grande do que aquele alvozinho de compra. Então, era muito melhor eu arriscar sofrer aquele calorzinho e pegar esse tamanho de gain. E eu não fiz, tá? Deixei a desejar aí. Podia ter pego até aqui nesse 50%, ó. Pelo menos o scalp de 30 pontos, como eu falei para vocês, que eu vou ir fazendo. Agora eu tenho que fazer o quê? Esperar esse candle fechar, que ele já veio nos 50%. Aí agora ele já está querendo ir para o topo. Possivelmente ele vai lá dar o alvo na, na máxima do 6, possivelmente no 5. Possivelmente ele vai dar alvo na máxima do 5. Aí daria comprinha, mas eu não vou comprar porque eu estou vendido. Então tem que esperar o que que ele faz. Agora, se ele ganhar os 50% aqui para baixo, eu faço venda, porque aí o alvo dele é aqui no fundo. Porque, olha, máxima, mínima e 50. Ele está no 50, se ele não ganhar os 50, ele volta para o topo. Enquanto ele não ganhar os 50 aí, pessoal, ele vai para o topo. Seria até bom eu sair dessa operação e ficar fazendo scalper, para vocês verem como seriam os scalper. Mas como eu vou falar nos scalper de compra, aqui, por exemplo, eu dava um scalpzinho de compra, né? Teste de rompimento, ele pagou. Pagou miseravelmente, mas ele pagou. Agora falta 2 minutos para esse candle fechar. Vamos ver o que vai acontecer com ele, tá bom? Olha aí, pessoal, o que o gráfico, o candle de 60 está fazendo. 60 minutos. Tá em meia hora. Tá na metade dele. E ele veio aqui embaixo, testou tudo aqui embaixo, fez os testes aqui na mínima que ninguém rompe e tá subindo. Possivelmente para fechar o gap, né? Primeiro fechar o gapzinho aqui embaixo, ó. Pelo menos triscar na esquerda. Na verdade, o gap verdadeiro tá lá em cima, porque ele fechou, foi lá em cima. Mas ele pode só triscar na mínima desse candle aí, ó, porque aqui pode ser um gatilho rompido, que falta um teste. Vou até botar uma linha branca ali. Eu não tinha nem pensado nisso antes. Vou mostrar para vocês agora. Aqui, ó, é um gatilho que foi rompido e agora tá voltando para testar, ó. 60 minutos aí é um alvo dele também, dos 60. Já deu o primeiro alvo de alta. Tá? Então, um gatilho, um gapzinho desse aqui, ó, uma mínimazinha desse candle, é um gatilho rompido sem teste, porque ele foi rompido com gap, tem um candle invisível bem aqui, ó. Falta aí 9 segundos para esse candle fechar, tá bom? Se ele fechar abaixo dos 50 dele mesmo, eu pego um scalper. Ó, peguei um scalper. Por quê, pessoal? Ó, pagou. Again. Vou explicar para vocês o que foi que eu fiz aqui, ó. Vou até tirar a Fibo daqui para me mostrar para vocês, tá? Uma dessa aqui é de jornal. Ó, existe uma máxima do candle 6, uma mínima do candle 6. Ele fechou aqui, ó, nesse corpinho dele, ele fechou abaixo dos 50% dele, que tá aqui os 50%. Então ele fechou abaixo. Se ele fechou abaixo, ele tem um alvo aqui já embaixo, ó. E já veio logo dar o alvo dele, foi onde eu peguei meu scalper. Aí o meu médio vai subindo cada vez mais, olha lá onde o médio tá. Olha aqui o stop, vai sempre aumentando o lucro do stop e ficando cada vez mais distante. Que maravilha. Então, olha aqui, ó, ele já deu o alvo dele. Ele já deu o alvo dele aqui na mínima. Aí ele já foi para os 50, ganhou os 50, agora ele deve alvo aqui no topo. Só que ele já baixou dos 50 de novo. Então agora ele deve alvo no fundo. O candle fica andando assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é o máxima, isso aqui veio no 50, aí isso aqui foi, quis ir lá pro topo, formou o topinho mais baixo, aí veio pro 50 de novo. Aí eu tenho que ver o que que ele vai fazendo, que se ele for sempre fazendo assim, ó, vai sempre cair. Topinhos mais baixos sempre. Olha, ele já deu alvo no final dele, falta 3 minutos, eu não vou fazer nada nesse candle, porque eu já fiz o meu scalp de venda. Eu peguei a venda aonde? Por quê, né?
porque ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, e daqui, aqui eu sei que dá 30 pontinhos, daí, daqui aqui, ó, eu sei que dá os 30 pontinhos. Nesse xizinho bem aqui, ó, eu peguei o meu gain, tá? Só precisa entender isso e ganhar dinheiro no mercado. É muito fácil. Fácil, hein? Tem que ter muito tempo de tela, pessoal. Eu já tenho 5 anos já. Bota isso na sua cabeça. Você que está me ouvindo, estudando aí meu canal, dando uma maratonada no meu canal, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Roberto Trader e foca, assista os meus vídeos. Mas vai ser muito bom também para você que não está entendendo o mercado, ainda não está consistente, ainda não está ganhando dinheiro. Aqui no meu canal tem vídeos de grande valia, pessoal, grande valia. Isso aqui é conteúdo de mentoria. Eu estou passando para vocês gratuitamente aqui no canal. Por quê? Porque eu quero as visualizações e eu quero os inscritos aqui no meu canal. Então, se você não é inscrito, me ajuda aí na sua inscrição. Lasca o dedo no like, dá um like aí nesse meu vídeo agora, se você ainda não deu like. Se você não for inscrito, se inscreva agora aí para me ajudar, que eu prometo em ajudar vocês mais e mais aqui no meu canal. Desde que eu for incentivado pelo canal crescendo, pelos likes nos vídeos, pelas visualizações nos meus vídeos. Aí eu fico sorrindo aqui de alegria aqui, sorrisão aqui de uma orelha na outra, e fico saltando de alegria e gravando conteúdos cada vez melhor para vocês e cada vez estudando mais, descobrindo coisas a mais para passar aqui para tentar te deixar consistente também aqui no mercado. Tá bom, pessoal? Então é assim. O mundo é uma roda gigante, né? Ela vai girando. Uma hora a gente tá lá embaixo, uma hora a gente tá lá em cima, não é isso? E também o mundo é assim, um ajudando o outro. Sempre você dá o seu like, a sua inscrição, a sua visualização, e você recebe o conhecimento. Daqui a pouco você está passando o conhecimento para os outros, e o mundo vai girando assim. Falta 47 segundos para ele fechar, pessoal. Aí agora nós foca de novo nesse candle que está aberto. No candle que está aberto é o candle 7. O que que acontece? Ele tem alvo, também se ele fecha abaixo dos 50%, alvo no finalzinho dele. Se couber 30 pontinhos, a gente entra. Se não couber, a gente não entra. Mas às vezes, como ele desce para paviuzar mais embaixo, ele vai dar o alvo para a gente. Falta 14 segundinhos. Bora aguardar. Os 60 minutos não me falou nada ainda. Ele só foi lá testar aquele gatilho rompido pelo gap. Olha aí, pessoal. Entrei. Por que que eu entrei? Ele nasceu assim, ficou assim meio bombonzão, né? Bombom. É, casca de um lado, casca do outro e um corpinho no meio. Ó, já deu. Again. É porque 30 pontos é muito pouquinho, tá vendo, pessoal? É muito pouquinho. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha, ele ficou acima dos 50% dele. Ele deve alvo no topo, mas ele também deve alvo no fundo. Como ele ficou acima dos 50%, até para subir, ele tem que descer um pouquinho para baixo, para cutucar para baixo, para ir dar o alvo lá em cima. Olha aí como é que ele cutucou, pagou eu e agora está subindo. Ele me pagou meu scalpzinho. Agora deixa ele subir. Se eu não tivesse entrado na venda, por que que eu entrei logo na venda? Porque eu tô vendido, tá bom? E esses 3 contratinhos que eu coloquei agora aqui não ia afetar nada no meu operacional. Eu tô vendido e muito bem posicionado. Olha aí, ó. Muito bem posicionado, boleta verde, rindo para as paredes, na maior tranquilidade do mundo. Por que que eu não pegaria esse scalpzinho aqui? Sabendo que ele está acima dos 50% e ele tem um alvozinho no topo dele mesmo. Como ele testou para baixo, ele tem que ir lá em cima pagar o alvozinho dele mesmo, que é do anterior. Mas ele tentou ir lá em cima pagar, já não pagou, já está querendo cair. Ele tem um alvo agora, tanto faz aqui embaixo dele como lá em cima dele. Ele está dançando aí no meio dos 50% dele mesmo, tá bom? Quando ele não vir aqui no final ou lá em cima, eu não acredito que ele deu algum alvo. Olha aí, ó, peguei venda, já me pagou e agora tá aí, ó, tá vindo dar o alvo dele. Olha aqui, pessoal, estou tão satisfeito nesse vídeo aqui hoje, tão bonzinho, que eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe. O que que é o gap? É um candle invisível que muitas das vezes a gente nem liga porque não sabe que ele existe. Olha só, fazer certinho, ó. O último mercado fechou lá em cima, aonde eu peguei aquele candlezinho vermelho.
E esse mercado aqui abriu bem aqui, ó. 60 minutos. Abriu bem aqui, ó. Bem aí ele abriu. Ele subiu lá em cima, testou esse rompimentozinho que teve aqui, ó, nessa linha branca. Testou o rompimento, uma negação que foi negado pelo esse gap, ó. Esse aqui é um candle invisível. Esse aqui é um candle invisível. Porque o último preço fechou aqui. Se o mercado nasceu aqui, ó, bem aqui, então esse candle invisível, ó, vermelhão, que é baixa, né? Rompeu isso aqui. Então isso aqui, ó, é um gatilho rompido sem teste. Ele foi rompido para baixo. Porque ele startou a alta, né? Então ele foi rompido para baixo. Aí ele mereceu um teste. O que que o 60 minutos foi fazer? Os 60 minutos correu e foi lá e testou ele, ó. Testou essa linha branca que eu botei. Que eu nem tinha visto. Eu pensava que o primeiro alvo dele é aqui. Mas o primeiro alvo dele estava bem aqui. Depois que eu fui ver. Por isso que a gente tem que ficar observando tudo. Então ele foi lá, nasceu aqui, ó. Foi lá, testou. Primeiro ele nasceu aqui, né? Veio aqui embaixo, testou essas mínimas. Aí foi lá em cima, testou aquilo. E agora tá descendo, né? Vamos ver se ele vai, como é que ele vai fechar aí para a gente tomar atitudes. Mas na verdade eu estou fazendo pelos 5 minutos, porque o de 60 ainda não me mostrou nada. É o que eu falei para vocês. O que ele me mostrou foi isso aí que eu expliquei agora. Só veio testar mínimas e veio testar o gatilho rompido, que é o 10. Ele testou mínimas e gatilho rompido. E está trabalhando no meio disso aí, subindo e descendo, e deixa ele trabalhar. Olha só, pessoal, vou falar para vocês aqui agora, ó. Bem aqui houve uma negação. No candle 3 foi rompido pelo 4, o 5 foi negou. Ele testou essa negaçãozinha aqui de primeira, não daria compra, não. Isso aqui é uma negação com a linha amarela do diário. Se é uma negação com a linha amarela do diário e ele já deu o alvo, pegar outra linhazinha minha aqui, ó. E ele já deu o alvo no final do 7 mesmo e tá rompendo o 7. Maravilha. Agora vamos esperar ele fechar. Porque quando ele fechar, se ele fechar acima da linha amarela e o próximo testar a linha amarela, aí você pode entrar numa compra. Por quê? Porque é dois toques na linha amarela, dois toques no suporte. Caso contrário, não entra. Eu não vou fazer compra porque eu estou vendido, o que eu falei para vocês, mas eu estou dando. Aí, ó, fechou acima da amarela. Então, isso aí é compra, ainda testou para baixo. Então, é compra no mínimo de 30 pontos. O que acontece, pessoal? Ele tá vindo dar o alvo dele. Olha só, ele tem alvo aqui no meio, tá? Olha, ele nasceu abaixo dos 50, né? Então, ele veio testar aí para cair. Aí, olha, já deu. O de compra, ele já pagou já o de compra, tá? Agora, possivelmente ele vai vir dar o alvo aqui embaixo, no final do 8. Possivelmente ele tem que vir aqui no finalzinho do 8. Bora colocar a Fibo nele, que eu só falei no olho assim, eu não falei na Fibo. Olha aí, pessoal, eu já não faria mais a venda nele não, tá? Como ele fechou na região mesmo dos 50% aqui, ó, numa região dos 50%. Ele nem veio testar a linha amarela e já deu compra, ó, já deu alvo agora no final do candle 8. Já deu alvo. Agora é esperar esse candle fechar, tá bom? Ele saiu dos 50 e deu alvo lá. Vou riscando para vocês. Olha aqui, ó. Vamos dizer que ele veio aqui. Aí ele veio aqui no 50. Aí ele deu uma brincadinha assim e foi dar o alvo lá, ó. Formou tipo um Wzinho aqui, ó, na região dos 50 ele deu uma quebrada de asa aí para subir. Se ele viesse testar os 50 mais aqui embaixo, ó, seria melhor para pegar a compra, que era aqui essa linha amarela, era testar a negação, que aqui é uma negação, a linha fluxo, ó. A negação que esse aqui rompeu esse e esse aqui foi e negou. Se ele viesse até aqui, ó, era uma comprinha mais show, ou no final dele mesmo. Ele não veio, ele nasceu, ameaçou de vir para baixo, só que eu pensei que ele vinha, porque os 50% desse candle aqui, eu estava abaixo da linha do. Quer dizer, a mínima desse a mínima não, não é a mínima, é o fechamento, né, do candle 8 estava abaixo dos 50% dele mesmo. Aí eu pensei que ele vinha logo pro fundo, mas ele só testou e foi dar alvo no topo dele mesmo, deu alvo aí. Então agora é só esperar o próximo candle fechar. Quer dizer, esse candle fechar e o próximo abrir, para a gente ver que atitude a gente vai tomar. Olha o de 60 o que está acontecendo. Fica para baixo, fica para cima, para baixo, para cima. Ele está preso. O de 60 está preso aqui, pessoal. Entre essas mínimas e o gatilho. Tá? Tá preso aí, ó. Então, a gente já enxerga uma lateralização aqui nesse range.
A não ser que o outro candle fecha e prova para, quer dizer, o outro candle abre, né, e prova para nós o contrário do que eu tô vendo. Vocês podem ver, pessoal, que aqui está um mercado lateralizado. Olha aqui, tá tudo dentro do candle 1, ó. Ó, tá uma saladinha dentro do candle 1. Olha o candle 1 aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá dentro do candle 1. E mesmo assim, eu tô posicionado e muito bem posicionado. Falta 1 minuto e 28 para ele fechar. Eu só fico olhando o tempo do candle, porque esse tempo do candle me fala tudo. Todas as previsões, né? O que poderá acontecer, tá bom? Vou pegar para vocês um quadrado aqui, ó, e vou fazer para mostrar um detalhe para vocês, tá? Olha aqui, pessoal, o candle 1. Olha aí onde o mercado tá, ó. Range que o candle 1 tá trabalhando nesse range aí, ó. É os 60 minutos também, que não sai daqui, ó, desse range aqui, ó. Tá vendo? 60 minutos que não sai dali. Então, vamos esperar fechar e ver o que o próximo vai fazer. Faltam 50 segundos. Bora ver que atitude eu vou tomar aí. Se eu pego um scalperzinho de venda e de compra eu falo para vocês, mas não pego. E o meu médio está muito longe, não preciso ter medo dele ir lá me estopar, que ele não vai mais, está muito longe para ele me estopar. Só se der uma notícia louca e muito forte, ele ir lá para cima. Geralmente eu olho a notícia, pessoal, mas no simulador e no replay de mercado, eu não costumo olhar a notícia, não, porque às vezes é difícil de achar ela. Olha aí, pessoal, tá fechando abaixo dos 50%. Fechou abaixo dos 50%, lasquei a minha venda. Por que que eu lasquei a minha venda, pessoal? Só dele fechar abaixo dos 50% dele mesmo, ele já tem que dar o alvo aqui no fundo, tá? Se ele não der o alvo no fundo e começar a subir, paciência, que o meu stop loss desses três contratinhos que eu entrei tem que estar aqui acima desse candle, ó. Acima, na verdade, do candle 1, que é nessa range que ele tá, ó. Meu stop loss tem que estar lá em cima. Bora ver se ele vai me pagar. Tá demorando. Mas aí, pessoal, eu não saio desse trade. Que hora que eu vou sair desse trade de três contratos que eu entrei? Que hora eu vou sair? Vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou sair se ele me der o meu ganho ou o meu loss. Segundo, eu vou sair se ele fechar acima dos 50% aqui, ó. Ou então Ou então me estopar mesmo, porque mesmo se ele fechar aqui nessa região dos 50%, eu ainda fico. Que eu sei que se ele não ganhou os 50% para cima, ele tem que vir dar o alvo dele embaixo. Quantas vezes ele trabalhar aqui nesse range, eu fico. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, os 50% tá aqui, ó. Olha, ó, pagou. Again. Quantas vezes ele fizer isso, pessoal, eu ficava na minha venda, ó. Só sairia se ele viesse fechar aqui, ó. Só que se ele viesse fechar aqui, eu já estava tão perto aqui do meu alvo que eu esperava logo ele me estopar aqui, se ele fizesse isso. Mas era quase impossível dele fazer, nessa leitura que eu estou fazendo aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Tá vindo para baixo dos 50% do candle 1. Olha isso. Ele está fechado dentro do candle 1, esse mercado. Vamos ver como é que o 10 vai fechar. O 10 já deu o alvo dele aqui, ó, na mínima do 9, tá bom? O alvo primário dele era na mínima do 9. Agora, na mínima do 8 aí que ele tá dando um alvo, é porque ele quer, mas esse alvo aí ele não devia. Ele só devia o alvo lá do que do 9. Esse outro aí, ele tá dando porque ele é monstro mesmo. Vamos colocar uma linha aqui na mínima do 1, tá bom, pessoal? Que o que interessa para nós é o candle 1 aí agora. Que ele tá dentro do range do candle 1. A mínima tá aí dentro do candle 1. Ele foi rompido e foi negado. Ó, ele deu alvo no candle 8. Ele não era obrigado a dar esse alvo aí, tá bom? E ele já está desnegando aquele movimento que eu tinha colocado aqui no candle 3. Bora ver conforme ele vai trabalhar aí agora. Quando ele estiver fechando, falta 57 segundos, eu vou ver o que que eu faço, tá? Queria que ele voltasse e fechasse um pouquinho. Aí, ó, tá voltando, ó. Um pouquinho acima, que eu ainda faço uma venda. Porque aí ele tem alvo no final do candle 10. O 11 vai ter algo no final do candle 10, entendeu? Aí pega qualquer 30 pontinhos. Os 60 minutos está naquele mesmo range, lá da mínima que ninguém rompe e do gatilho do 10. Bora ver. Olha, pessoal, tá deixando o paviozinho. Quando ele deixa o paviozinho é melhor ainda, ó. Porque aí tem range para ele vir pagar. Agora, se ele fechar muito careca, é muito ruim. Aí ele vai subir.
Deixa eu entrei atrasado. Mas vamos lá. Aí, ó, já deu o alvo dele, pessoal. Tá vendo que incrível? Entrei atrasadinho, ó. Tem que entrar faltando um segundinho. Pegou. Again. Já ia voltar 5 pontinhos para trás. Por quê? Porque essa linha minha fluxa que está aqui na mínima do candle 1, ó, isso aqui é um perigo. É um perigo, essa linhazinha bem aqui, ó. Porque o candle 10 não rompeu ela para baixo, que é a mínima do candle 1, que é o nosso ponto de referência. Aí o 11 veio, já testou ela e tá voltando. Se ele fraquejou com esse candle careca aqui, que é o 10 fechou careca. Então agora o alvo é no 50% do 10, aqui daria compra. Tá bom? Então, estou cantando as compras aí para vocês também. Quando ele mudou de cor aqui, ele tava. Nem mudou de cor. Quando ele entrou para dentro do pavilzinho do 10 aqui, já podia ter entrado num scalpzinho de 30 pontos. Ele já tinha pago tranquilamente. Olha aí, ó. Do início, olha lá onde tá vendo? Já pagou. Pagou sobrando a compra. Aí agora, ó, olha, já tá voltando para baixo de novo, ó. Eu não pegaria mais venda, por quê? Porque ele já tinha dado o alvo dele aqui embaixo. Ele já veio triscar na mínima do candle 1 e já quis subir por causa do careca. E foi lá e pagou os 30 pontos. E agora ele tá querendo cair, eu não faço mais nada nele. Porque ele não fala, ele não estava mostrando para mim que ele ia cair, ele estava mostrando para mim que ele vinha aqui por 50% desse candle 10. Olha aqui, vou botar a Fibonacci aqui para vocês verem, ó. Eu uso a Fibonacci já no olho já, né? Mas, vamos lá. Aí, ó, ele tem alvo aqui nesse 50% aqui, ó, porque o alvo do fundo ele já deu. Já deu o alvo do fundo. Agora, se ele fechar rompendo o fundo, do 10 aí, fechar rompendo a mínima do 10, aí é para baixo que ele quer ir, não é mais para cima. Aí ele vai sair da lateralização do candle 1, principalmente se ele fechar abaixo do candle 1 aí. Aí que fica maravilhoso. Se ele fechar do jeito que ele tá aí, ó, mas falta 2 minutos e 45, eu pegava um scalp de venda, porque tem pavio para baixo. Eu foco muito nos pavios do candle, aonde que ele fechou, acima dos 50, abaixo dos 50 e assim vai. Tá vendo, pessoal? O mercado lateralizado. E olha aqui a minha boletinha que maravilhosa. Olha a minha boletinha. Olha lá o meu médio, onde é que tá? 430 pontos lá para cima. Olha, olha lá que maravilha, olha. Ah, mas é muito show. Então, entra com parcialzinha, protege e deixa rolar. Olha aí, ele veio dar o alvo aqui embaixo, no candle 1, na mínima do candle 10 mesmo, e já foi dar o alvo agora de alta no 50% do candle 10. Agora nós vamos ter que ver como ele vai fechar. Agora, pessoal, eu vou agir de uma maneira diferente. Vocês vão ver. Olha só aqui, ó. Vou botar uma linha na máxima do candle 10. Porque se ele não romper a máxima do 10, eu entro na venda no próximo. Faltam 50 segundos. Entro na venda porque eu estou vendido. Agora, se ele fechar acima do candle 10, aí é mais pro alto que ele quer ir. Aí ele quer ir de novo para a máxima do 1 ou para essa linha branca aqui, ó, que foi a resistência lá dos 60 minutos que eu marquei, que segurou todo esse preço, ó, bateu uma vez, duas, três, quatro vezes já bateu nela. Então, pessoal, as marcações que a gente coloca no dia a dia, vocês podem maratonar o meu canal, pessoal. Todas as marcações, toda noite. Por quê? Porque se vocês colocar a marcação certinha, aprender a fazer a marcação, é assim que acontece. O mercado chega nela, para, chega nela, para, chega nela, para, chega nela, para. Toda vez que bater nela, vocês podem vender, ó. Tá vendo? Pode vender. E aqui para baixo, é essa outra aqui que tem que vir, ó. Só que o mercado não vem de uma vez, ele fica embromando assim, matando um e outro. Olha, rompeu, tá vendo, pessoal? Se ele rompeu, ele fez nova máxima, nova mínima. Agora, ele tem que vir no novo 50 para voltar a subir. Ou senão, ele tem um alvozinho no topo dele mesmo. Aí, ó, já deu o alvo no topo dele mesmo. Tá vendo, pessoal? Já deu o alvo. Mas como ele fechou careca, pode ser que ele dá só o alvo e volta a cair. Para vir por 50%. Porque esse candle aqui fechou careca. Ele já deu o alvo dele. Se nós tivesse pegado a compra, teste de rompimento, bora ver se pagaria. Olha aí, ó, teste de rompimento. Pagou agora, ó. Tá vendo? Ó? Tá aí meu preço. Pagou agora. Então, daria para pegar teste de rompimento, mesmo o candle sendo careca. Mesmo o candle sendo careca. E por que ele não dava venda logo de cara?
Porque ele rompeu o anterior. Se ele rompeu o anterior, mesmo ele sendo careca, não daria a vendinha rápida, não. Ele pagou a venda dele. Quer ver? Vocês podem ver aqui, ó. Logo de cara, ó. Ele pagou a venda que sobrou, ó. Sobejou dinheiro aí, ó. Mas eu não vendia, que nem eu não vendi, por quê? Porque houve rompimento. Ele podia ter não pago. Ele pagou, mas ele podia não ter pago. Fechou careca, ele tem que voltar até os 50% dele. Mas como ele rompeu, me intimidou de fazer venda. Agora, com essa paviuzada que ele deu lá em cima, ó, eu já podia ter entrado nessa venda aí agora, com essa paviuzada. Quando ele voltou para dentro aqui, eu podia ter entrado. Eu fiquei falando demais aqui e perdi esse trade aí de novo. Porque a venda aqui primária, aquela que deu primeiro, não entrava mesmo. Agora, dessa paviuzada aqui, eu entrava, ó. Porque ele já deu o alvo na máxima dele, né? Agora, ele tá vindo buscar os 50%, que ele deve um alvo ainda bem aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Esperar esse candle fechar, porque se ele fechar abaixo da mínima do 10, ele tá fazendo uma negação de um rompimento de máxima, com essa paviuzada toda aqui. Aí a gente pode pegar um scalperzinho de 30, porque ele tem que vir aqui para 50, ó. Tá bom? Para esse 50 aqui ele tem que vir. Mas aí nós tem que colocar a fibra nele mesmo, lá nele mesmo. Porque aí ele vai ter um alvozinho primário aqui, ó, no final do 12 dele mesmo. O alvozinho primário dele é aí, ó. Bora esperar ele fechar, falta 2 minutos. Olha o 60 que aqui tá acontecendo, pessoal. O 60 tá lá brincando, ó, charlando no meio daquele movimento que eu falei para vocês. Olha isso. Vou mostrar. Eu não aguento você não mostrar um negócio desse. Olha aí, ó. Nesse range que ele tá trabalhando. Aí você diz assim, mas essa paviuzada que ele deu aqui, de biúdo que ele é, ó, que deu uma mais comprida, que uma mais comprida, tipo isso, ó. Mas o corpo dele mesmo tá naquele range que eu falei, ó. Bora ver onde esse candle aí vai fechar. Vai faltar 1 minuto e 26 segundos. Enquanto ele não fechar, não podemos fazer nada. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que não é tão fácil assim, tá? É fácil, mas você tem que ter tempo de tela e saber o que está fazendo, tá bom? Porque isso aqui mistura tudo na mente da gente. Você vê tudo isso aqui, ó, você começa a pensar de tudo na hora do mercado e acaba levando loss. Então você tem que ter tempo de tela e confiança, mas vai fazendo isso que eu estou fazendo aqui no simulador para vocês verem que vai dar resultado. Aí vocês apuram o operacional e colocam na plataforma real e vai ganhar o dinheiro e ser feliz. Olha aí, pessoal, bora ver como ele vai fechar. Se ele fechar rompendo, eu não entro na venda. Se ele fechar sem romper o anterior, ó, fechou rompendo, não entro em venda nenhuma aí, ó. Apesar, olha, ó, tá vendo? Ele nasceu aqui, já foi lá, deu o alvo dele lá em cima e já tá vindo para baixo do alvo, ó. Só que no 50% dele já foi muito rápido. Ah, não deu para mim fazer nada, pessoal, tá vendo, ó? A gente, com o tempo de tela que a gente tem, não deu para fazer nada. Vocês podem ver, ó, ele nasceu aqui. Tá vendo? Ó, rente aqui com o fechamento do outro. Deu o alvo dele, sobejou lá pra cima e entrou pra dentro aí de novo. Agora aí dá pra me pegar a venda, porque essa paviuzada aí tá boa. Vou pegar logo uma vendinha aí, pessoal, por causa dessa paviuzada, tá? Ele tá forte. Aqui ele tá vindo por 50%, ó. O meu gain, o meu, o meu, o meu alvo, né, no caso, tá aqui no 50% desse candle aí 12. Com certeza ele vai pagar. Apesar que houve rompimento no anterior. Só que ele já deu essas paviuzadas nessas máximas aqui, olha. Ó, ó. Again. Olha aí, pessoal, o tanto de pavio. E ainda a linha branca aqui, olha. Olha a linha branca. Olha a linha branca. Só vou agora confiar em compra se ele fechar aqui em cima mesmo, de tudo isso que eu marquei. Aí é compra mesmo, vai ter que ir para cima. Pelo menos vir aqui, né? Fechar o gapzinho do candle 113 aqui, ó. E houve rompimento. Por que que eu não vou sair do meu trade agora? Porque ele está nessa linha branca. Só se ele fechar acima da linha branca ou acima de todos esses paviozinhos, eu vou stopar esse trade aqui. Mas como o meu gain está muito lá em cima do meu alvo, eu continuo no trade. Meu alvo está muito em cima. Quer dizer, o meu médio, né? O meu médio está muito acima. Então eu posso ficar tranquilo. Minha boleta está verde para ele voltar para mim tomar tudo isso aqui com um contrato que eu tô aqui, ó. Um contrato. Eu entro com três, mas eu saio rápido. Eu fico só com um. Para ele voltar.
Quer ver quantos pontos aqui para trás, pessoal? 600 pontos. Para ele voltar 600 pontos aqui para trás, com um contrato, é quase impossível dele fazer. Só se for uma notícia mesmo daquela muito boa. Bora ver. Agora, se ele fechar acima de tudo isso aí, eu vou encerrar essa operação. Mesmo que eu tô com um contratinho, a não ser que eu ainda fico, porque geralmente, pessoal, acontece igual aqui. Eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Observa o Candle 1. Eu marquei aqui a mínima do Candle 1, ó. Tá bom? Esse aqui, ó, rompeu o Candle 1. O próximo aqui já negou, ó. Então, mesmo se ele fechar aqui acima, da onde eu falei para vocês aqui, acima dessa linha branca, eu ainda espero mais um pouco, que o próximo pode vir fazer para baixo, igualzinho esse aqui fez, ó. Que ele é danado para fazer isso. Quando ele rompe, o próximo já nega. Olha aí, ó, mas tá vindo é tudo para baixo. Fez nova máxima. Então já devemos, pessoal, já imaginar isso, ó. Ele fez nova máxima. Tá lá, nova máxima. Agora vamos ver onde é que ele vai fazer a nova mínima dele para nós colocar a FIBO. Porque ele já fez nova mínima, ó. Agora vamos ver onde é que ele vai fechar para nós ver que atitude nós vamos tomar nesse mercado bem aí. Ele voltou para dentro do candle 1 de novo. Desculpa, tá, pessoal? Eu falo muito, mas é porque eu quero mostrar para vocês isso, ó. Ele tá dentro do candle 1, ó, no 50% ainda, 100% lateral o mercado. E o meu médio, retirado da ponta do preço, 800 pontos. Olha lá que maravilha. Não é difícil para fazer, pessoal. Só que tem que tirar tempos para estudar. Ficar na frente da tela muito e muito tempo. Por que que ele deu esse pulo aqui, ó? Porque o Kendo 12 fechou os 60 minutos. O Kendo 13 abriu os 60 minutos. Geralmente, quando ele abre ou quando ele tá fechando, ele dá uma pressão. Isso aqui, ó, foi 10 minutos antes de fechar o Kendo de 60 minutos, ele deu essa pressãozona para cima. E 5 minutos agora que nós já estamos, depois dos 60, ele já está devolvendo tudo. Então, 5 minutos antes e 5 minutos depois aqui, ó, desse preço aqui dos 60, ó, é perigoso operar, tá bom? Foca nisso, que é os iniciantes. 5 minutos antes, 5 minutos depois dos 60, cuidado, que ele faz esse candlezão desse tamanho de venda ou de compra. E pode dar um prejuízo muito grande para o iniciante, que a banca é pequena. Olha, pessoal, olha, era ganho, ó, já deu alvo aí embaixo, ó. Aí, ó, já deu alvo aqui embaixo, ó. Perdi o trade, fiquei conversando muito e patetei, ó. Perdi o trade de venda, mas eu tô ganhando, porque eu tô na operação de venda. Então, quanto mais ele descer para mim é melhor, mas daria para mim ter pego um scalp aí, tranquilo e calmo. Então não vou mais fazer nada agora, tá? Enquanto esse candle aqui não fechar. O meu scalper seria aqui, pessoal, ó. Da onde ele abriu, olha aqui, ó. Da onde ele abriu até nesse final aqui. O meu scalper seria aqui nesse xizinho que eu coloquei, ó. Tá? Seria bem aqui, ó. Ele pagou e já tá subindo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês se pagava ou não pagava a vendinha aí, ó. Quer ver? Bora lá. Olha, aonde ele abriu aqui, ó, no verdinho, ele abriu aí embaixo, ó. Olha o paviozão que ele ainda deixou abaixo do meu gain. Tá vendo, pessoal? Ele pagou na tranquilidade o alvozinho dele aqui embaixo, ó. Esse paviozão aqui ainda sobejou ainda. Então, pessoal, da scalper, só nesses negocinhos aí, a gente bate 6 scalpers por dia e sai positivaço. Basta o tanto de contratos que você quer botar aqui na sua boleta para você ganhar tanto dinheiro todos os dias. Claro, como eu falei, tem que ter tempo de tela e estudar mesmo e fazer quando se sentir confiante. Tá bom assim? Tô me sentindo confiante. É isso que eu vou fazer e pronto. Acabou. Não estou sentindo confiante? Fica aqui no simulador, fazendo replay de mercado, olhando o mercado trabalhar. Eu lembro, pessoal, do mentor que eu tive, que ele falou assim, pessoal, eu abria um replay desse aqui e não operava não, eu ficava só olhando o Keno trabalhar. Fechava um, abria outro, fechava outro, abria outro, fechava outro, abria outro. E eu olhando. A mente da gente vai decorando isso aqui, pessoal. A mente da gente ela é capaz de ir decorando tudo isso aqui, ó. Entendeu? A gente decora. Não tem jeito, a gente consegue decorar. Então, no fechamento do candle aqui, ó, tá? Eu não vou mais falar muito para ver como é que ele vai fechar, que atitude que eu vou tomar, tá bom? Se for compra, eu não faço. Se for venda, eu faço. Porque compra eu não posso fazer, que eu já estou vendido. Estou com 900 pontos, pessoal. Olha aí, ó. Olha, 1.000 pontos. Beliscou no 1.000 pontos, olha.
A linha, eu tô 1.000 pontos retirado da linha do último preço. Acabou. O Kendo, com um contrato, ele não volta mais para mim estopar hoje. Olha aí os 60 minutos fazendo bonito agora, ó. Os 60 minutos, pessoal, ele já deu o alvo em cima. Olha que maravilha. Ele deu o alvo acima dele e já deu o alvo abaixo dele. Aqui, pelos 60 minutos, agora não podemos fazer nada. Se fôssemos olhar só os 60 minutos, ó. Tá bom? Ele deu alvo, ele nasceu bem aqui, né? Aí ele deu um alvo em cima e agora veio e deu alvo embaixo. Pronto, acabou. Agora nós vamos ter que entrar pelos 5 minutos, com 60 aí, para nós ele não tá falando nada agora. Ele só tá dizendo, na verdade, que ele tem que vir para cá, ó. Foi o que eu falei para vocês, que se ele, ele tentou romper tantas vezes essa linha, pessoal, branca aqui que eu coloquei, ó. Não rompeu, então tem que vir para essa linha. Olha o tanto de vezes que ele trabalhou no meio desse mercado aqui, ó. Ó, e não foi pegar a linha branca, não passou dela, só paviuzou, mas fechou os corpos dentro, abaixo da linha branca. Todos os corpos vocês podem perceber que está abaixo da linha branca. É essa linhazinha bem aqui dos 60, ó. Agora ele tem que vir para cá, ó, tá? A gente vai pegando isso aí nos 5 minutos. Falta 42 segundos, 42 segundos. Se ele deixar um paviozinho, eu entro na venda. Mas ainda se ele romper o 5. Aqui, pessoal, olha, vou colocar para vocês verem. Ai, meu Deus, não consegui pegar a linha. Olha aqui, ó. Se ele romper o 5, melhor ainda. Se ele não romper o 5 e fechar desse jeito, dá compra. Mas eu vou fazer a venda, porque ele está fechando nos 50%, ele tem o alvo abaixo dele mesmo. Fechou, eu pego, pessoal. Peguei, peguei. Por que que eu peguei? Porque ele tem alvo abaixo dele mesmo. Se ele não der, mais pelo menos 30 pontinhos vai me dar. Ai, 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 ai. Deixa eu trabalhar. Ele está numa região de 50%. Nessa região de 50%, ele pode ir para cima ou ele pode vir para baixo. Ele tem alvo aqui e ele tem alvo aqui. Um dos dois ele tem que vir dar. E o meu stop loss está acima do alvo. Eu vou até, pessoal, levantar mais o meu stop loss um pouquinho lá para cima. Para ficar positivo mais um pouquinho para cima. Porque ele pode só dar o alvo na cabeça dele ali e voltar. Quer dizer, romper não, fazer teste de rompimento aqui, ó. Com o 12, o 14 rompeu o 13. Se o 14 rompeu o 13, ele pode vir aqui fazer esse teste de rompimento e cair. Mas ele tem um alvo lá em cima e tem um alvo aqui embaixo, que ele está no 50% dele mesmo. Ai, 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 ai. Vai dar o alvo lá em cima e não vai vir me pagar, meu Deus. É o jeito de ficar, viu, pessoal? Aí é um calorzinho que eu estou sofrendo. Ó, ele fez o teste de rompimento, tá vendo? Ó? Nesse teste de rompimento aqui, eu podia pegar a venda também. Mas eu não pegaria essa venda porque estava perto demais do topozinho dele. Ele podia querer ir mais, ameaçar de descer aqui e depois subir, para ir dar o alvo lá no topo dele. Aí a gente ficava sofrendo aquele calorzão, que nem eu tô sofrendo aqui esse calorzão. Mas ele já devolveu tudo isso de pavio, eu vou continuar no trade. Dá vontade de diminuir aqui pro final do 11. Pegou. Ó, Again. já era, me deu sufoco, mas pagou. Agora, pessoal, ele já quase deu alvo no topo, né? Mas ele ainda não deu alvo no topo nem no fundo. E ele tá nos 50%. Aí vamos ver conforme ele vai fechar aí novamente. Enquanto isso, o candle de 60, olha aí, ó, pavisou o final do um aqui, deu o alvo dele e já está enfresquejando para ir lá para cima. Ele pode querer ir para essa linha amarela de novo, que é mais ou menos 50% do candle anterior, tá? Ele pode vir nessa linha amarela aqui mais uma vez, ó. Ele é assim, ele fica batendo 2, 3 vezes em cada lugar. Olha só, pessoal, se esse candle aí fechar, falta 1 minuto, eu vejo que ele vai fechar nessa região dos 50, porque ele tá fraco aí, tá para cima, tá para baixo, tá para cima, tá para baixo. Vamos ver como ele vai fechar, se eu vou fazer venda ou compra. Por quê? Vou mostrar um detalhezinho para vocês, tá? Essa aqui, ó, foi a mínima que ninguém rompeu ainda. O 4. Mínima que ninguém rompeu. Ele está ainda acima do 4. Se ele está acima do 4, já testou, olha, 2 vezes, deu compra, tá? Só que eu tô querendo é venda. Se ele fechasse rompendo o 4,
Seria ótimo, porque aí, às vezes ele vinha dar o alvo aqui no final do 14. Vou colocar uma fibra nele mesmo, que ele já tá fechando, tá bom? Opa, peguei atrasado. Rapaz, tinha que ter pego um minuto, um segundinho antes dele fechar, que às vezes ele abre assim já na porrada, já tinha me pagado com um segundo. Ele tem alvo aí embaixo dele, do 15, tá bom, pessoal? Então, o meu alvo tá bem aí, ó. O alvo desse candle que tá aberto agora e trabalhando é no final do 15. Aí, ó, É pagou. quem? O alvo dele já deu. Se ele quiser descer mais para baixo, é de gorjeta, tá? Que ele fechou numa região de 50%, um bombom, né? Casca para cima, casca para baixo, corpinho pequeno. Ele fechou na região de 50%, ele tem alvo para baixo. Mas como ele teria alvo para cima também? Mas como eu tô vendido, eu aproveitei e peguei logo a venda para vir para baixo com ele. Mas ele poderia ir para cima, tá bom, pessoal? Eu quero deixar bem claro que ele poderia ir para cima. Mas se ele fosse para cima, ele só ia me dar calor. Por que que só ia me dar calor? Mas eu aguentava o trade. Vou explicar um detalhe para vocês aqui. Olha, nessa fibra aí, ó, mesmo se ele fosse dar o alvo em cima dele aqui, ele ainda estava dentro dessa região de 50%. Olha aqui a região dos 50%, vou mostrar para vocês, ó. As duas linhazinhas picotadas é região, ó. E aonde é que está o topo do candle 15? Aqui, ó, dentro da região de 50%. Então, mesmo que se ele dar o alvo dele, que ele já deu, aqui na cena amarela, foi o alvo dele, eu aguentava esse calor e depois ele vinha me pagar. Agora, pode ser que eu não entro mais, que pode ser que ele não venha me pagar, por quê? Porque, na verdade, ele veio, ó, tá vendo? Ele já pagava 30 pontos. Ele deu o alvo dele, ele veio por 50 de novo. Tá vendo, pessoal? Nasceu nos 50%, veio aqui embaixo, deu o alvo dele, voltou por 50%, ganhou os 50%, deu alvo no topo, aí já voltou de novo por 50%, deu alvo nos 50% do candle anterior e tá brigando nesse topozinho. Para quem confia muito, podia pegar mais ainda, ó. Olha, ó, ele tá abaixo da linha amarela, ele ainda pagaria um scalpzinho aqui tranquilo ainda. Eu vou pegar um scalpzinho aí, pessoal. Abaixo da linhazinha amarela. Olha como é que ele tá. Treme, não treme, treme, não treme. Falta 2 minutos. Tá numa região de 50%. Ele tá no. Falta 2 minutos para esse candle fechar. Dois, falta muito, ó. 2 minutos e meio. Como ele também pode ir pro final lá em cima, que agora aqui, ó, ele vai ter alvo. O segundo alvo dele, olha só, pessoal, vou passar para vocês. O primeiro alvo é em cima do candle 15. Aí o primeiro alvo é no cima do candle 15. Segundo alvo, aqui em cima do candle 14. O terceiro alvo, aqui em cima do candle 13. Aí, se ele der esse alvo ali, ele já me estopa, ó. Se ele for dar o próximo alvo dele, ele já me estopa. E eu não costumo sair desse trade, não. Ai, ai, ai. Por que que eu não costumo sair desse trade, pessoal? Que eu só saio quando o candle fecha. Só se esse candle fechar, rompendo o anterior. Aí é importante eu sair do trade com três contratinhos. É esse bem daqui que tá trabalhando, ó. Aí eu saio com três e fico com um. Compra de stop, que eu estou vendido. Meu stop loss com três, esses 63 pontos que tá bem aqui, ó. Esse que é o stop loss. Se ele fechar rompendo esse aí, eu sou obrigado a stopar. Falta 1 minuto. Não, É pagou. quem? Pagou sem eu estopar, mas eu já tava com o dedo lá em cima. Porque se ele fechar rompendo o candle 15, eu tinha que estopar. Porque quando ele rompe, ele diz que quer subir, não cair. E aqui, pessoal, olha só. Esse candle, eu gosto demais de falar. Esse candle aqui, ó, 14, rompeu o 13 para baixo. Vocês podem perceber, ó, houve rompimento. Aí o 15 já não rompeu o 14 para baixo aqui, ó. Então, automaticamente, isso aqui é uma compra, tá? Então, quando um não rompe o outro já é compra. Então, isso aí já é de tanto eu olhar para o mercado, eu vejo tudo isso. Agora, nova máxima com nova mínima tem esse novo 50. Bora observar. Por que, pessoal, a gente fala nova máxima, nova mínima? Vou esperar ele fechar aí. Se ele fechar no 50%, eu entro de novo, porque o de 60, tudinho tá rompendo mínimas. Então, se ele fechar abaixo dos 50% ou no 50%, eu pego. Eu peguei.
Peguei. Por quê? Porque ele fechou aqui no 50%. Again, Tá, pessoal? Agora dá tempo de eu falar. again, Dá tempo de eu falar, tá? Olha aqui, ele tá nessas mínimas, brigando aqui nessas mínimas, tá bom? Fechou aqui no 50% desse candle 16. Então ele tem alvo aqui nesse fundo, ó, tá? Tem alvo nesse fundo. Só que entre o fundo, é bom sair bem aqui assim, ó, mais ou menos, ó. Porque entre aqui e aqui, ó, ele tem esse 50% no meizinho aqui, ó, que ele deu um alvo dele. Que às vezes ele não vem totalmente no fundo, mas às vezes ele vem e passa também assim, ó. Ele é doido, né? Então, mas vamos pegando sempre o menor que pode dar, com certeza. Nada é tão certeza, né? Mas a gente tem que observar o seguinte: na medida do possível que nós vemos uma certezinha, vamos pegando. Olha aqui que maravilha, pessoal. Topo, topo, descendente. E olha o canalzinho de baixo aqui, ó, nos 60 minutos. O que que vocês acham disso aqui? É queda, tá? Esse candle 1 não negou o gatilho. Não negou o gatilho para cima. Então esse aqui teve alvo embaixo dele e tá brigando nessas mínimas aqui. Se ele romper essas mínimas aqui, vai continuar caindo. Vai continuar caindo. Aí ele vai vir ter alvo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Não, isso aqui é uma brincadeira. Olha aqui onde ele vai vir ter alvo. Por aqui assim, ó. Só que o primeiro alvo dele é nesse rompimento aqui, tá? Teste de rompimento do 1 com 2. Esse não vai nem ser tão forte, ele vai passar essa linha direta aqui, ó. Sabia dessa linha branca? Ele vai passar direto, pessoal. Por quê? Porque essa linha branca que ele vai chegar bem aqui, ó, ela é essa linha branca aqui dos 60, ó. Só é um teste de rompimento. Se ele já rompeu todas essas mínimas aqui, que foi difícil, tá no canal de baixo, ele não vai respeitar só esse rompimentozinho aqui, ó. Ele vai descer direto. Ele pode respeitar esse topo. Aqui, ó, ele pode respeitar estopo, que essa linha amarela tá. Olha aí, ó. Então ele tem o primeiro alvo nessa linha branca, depois nessa linha amarela, depois na outra linha amarela e depois na linha branca, e assim vai, pessoal. Porque a tendência tá de baixa. Vocês lembram no início lá que eu falei, que eu fiz assim com o gráfico, ó? Ó, eu fiz assim com o gráfico, não sei se vocês lembram. Olha aí, ó. Se vocês der o zoom no gráfico bem forte assim, e analisar esses range assim, vocês vão ver que é queda. Olha aí, mas ele passa esse susto na gente. Olha aí. Lá, lá. Olha o que ele tá fazendo. Ixi. Aí ele veio, ele deu alvo aqui no final do outro, veio para os 50%. Se ele não ganhar os 50%, o outro cai. Tá vendo? Na venda aí, porque ele tá no 50% do anterior. Só que ele tá na máxima dele mesmo, né? É, ele tá acima dos 50% dele mesmo. Aí ele pode ir lá dar o alvo nele mesmo e cair. Aí eu entro na venda. Vou esperar ele fechar, tá bom, pessoal? Ó, ele tá no 50% aí do candle anterior. Quando ele fechar, ó, tá subindo para dar o alvo no 50% dele mesmo. Quer dizer, na máxima dele mesmo. Olha, o 18 deve um alvo na máxima do 17, tá bom? 18 deve um alvo na máxima do 17. Olha aí, bora focar. O 18 deve alvo na máxima do 17. Quase deu alvo, já podia ter entrado na venda, ó. Já tinha dado venda, ó. Então agora ele tem que vir por 50% dele. 50%, pessoal, só marcando. Tá aqui, tá? Então, se ele deu o alvo no topo, ele tem que vir por 50. Se ele não ganhar os 50, ele volta pro topo. Se ele não ganhar o topo, ele volta pro 50. Se ele romper o topo, aí ele vai por 50 mais alto. A gente tem que voltar na fibra pro lado de cá. Ó, deu aula lá em cima de novo, pessoal. Ó, deu um aula lá em cima, Paulo usou tudo e voltou para dentro do candle 17. Então, isso o que significa? Vou fazer em seta para vocês verem, tá bom? Ó, ó, já apagou. again, Aqui deu máxima, ele não veio nem nos 50%. Aí ele voltou, deu alvo no topo, sobejou e voltou a cair, que é onde ele está trabalhando aqui agora, ó. Então, ele tem que vir para esse 50% dele. Tá bom assim? Significa que é aquele Mzinho famoso, ó. Ó, já voltou lá. Pelo menos 50% tem que vir, mas o certo, o M dele, na verdade, é aqui, ó. É grande. Gente que não confia, mas é aí.
Pessoal, e vai olhando a minha boleta. Olha isso. Olha onde é que está meu médio. 1.000 pontos retirados. 1.000 pontos retirados com um único contrato aqui, ó. 1.000 pontos para trás da linha do último preço, que é essa linhazinha que está pulando aqui, ó. 1.000 pontos acima do último preço que tá pulando e eu estou vendido. Então, deixa o mercado cair de boa. Eu só não posso ficar entrando com muitos contratos aqui na minha boleta, senão quando eu entrar no scalp, esse meu preço vem para cá e gruda. Se ele me tirar aqui, ele tira 0 a 0 se for com a mão cheia. Então, o importante eu entrar aqui é com dois, ainda não com um, mesmo com três, quando eu entro, ele quase gruda, ele já vem para cá assim, ó. Já dá aquele medo. Então, quando você estiver com o médio distante, pensa bem, melhor trabalhar com menos contrato aqui para o preço não grudar, para ter espaço para o preço ficar trabalhando. Olha aí, pessoal, ele veio aqui no 50 de novo, tornou voltar para o topo. Ó. É aquilo que eu falei, ele vai no topo, não ganhou o topo, ele vem para o 50, não ganhou o 50, ele vai para o topo, se ele não ganhar o topo de novo, ele vem para o 50, e assim vai, ele fica nessa brincadeira. Só que agora eu não entro nele enquanto ele não fechar novamente. Aí, ó, pessoal, ele tornou voltar para dentro do candle 1. Quer ver? Olha a arruaça que ele está fazendo aí. Ele não, ele não saiu do candle 1 praticamente ainda. Olha lá o candle 1, pode olhar lá, ó. Olha onde o mercado está trabalhando. Tá vendo? Isso que está passando para baixo aqui, ó, esses pavios, é distorções. É, mas corpo mesmo só tá aí para cima. Ele rompeu aqui um pouquinho, aqui muito minúsculo, mas voltou para dentro. Então, tá o mercado um dia lateralizado. Mas mesmo vocês verem que scalper dá para pegar mesmo o mercado lateralizado. Falta 1 minuto e 15 para ele fechar. Bora ver o que que a gente vai fazer nesse candle quando ele fechar. Pessoal, eu mereço a sua inscrição no meu canal. Eu mereço o seu like aqui no meu vídeo. Eu mereço você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para as outras pessoas se inscreverem no meu canal. Eu mereço a sua ajuda, que eu estou te dando conteúdo de mentoria gratuitamente aqui no meu canal. Beleza? Faz isso aí por mim, pessoal, que eu vou fazendo aqui por vocês também, tá bom? Olha, vai fechar 23 segundos. Vamos focar nos 23 segundos. O Kendo de 60 está agredindo para baixo. Kendo de 60 está agredindo para baixo. Falta 23 segundos, está deixando pavio, está fechando abaixo dos 50% dele mesmo. 6 segundos, quando faltar 1 minuto eu aperto. 1 segundo, quer dizer, eu apertei. Pronto, pagou. Olha aí. É Tem quem? coisa mais fácil do que isso, pessoal? Eu entrei faltando 2 segundos, mas o melhor é entrar faltando um. Vocês viram que não foi nem 1 segundo, foi bater e pagou? Por que bater e pagou, pessoal? Olha ele dando o alvo dele já, aqui no final, ó. Ó, se ele está abaixo dos 50% dele, ele tem que dar esse alvo aqui. Até para ele subir, ele tem que fazer isso aqui tudo para usar para subir. Tá bom? Então, até para ele subir, ele tem que dar o meu alvo. Agora, se ele voltar para dentro desse candle anterior, que é o 18, que é um candle carequinha, aí ele dá 30 pontinhos também de alta para quem quer pegar o scalper de compra. Quem está pronto para pegar de compra e de venda, ele é um candle bom para você voltar e pegar 30 pontinhos. Olha aí, bora ver se ele vai pagar 30 pontinhos, o 19 para alta. Olha aí, pessoal, praticamente já pagou. Olha lá, na verdade ele já pagou. Olha lá, a máximazinha desse candle que está aberto já está para cima da linhazinha picotada lá, ó. Ele já pagou os 30 pontos. Olha aí, ó. Agora veio para baixo maltratar. Maltratar quem está comprado. Quem comprou com esperança dele ir muito para cima. E ele está me ajudando. Olha aqui, ó. Porque eu estou a favor da tendência. Você tem que pegar um trade, pessoal, a favor de uma tendência. Por que que eu escolhi o trade de compra, de venda? Quer dizer, mesmo o mercado lateral. Opa, essa linha não sei nem onde é que ela estava. Olha aqui, pessoal. Mesmo o mercado lateral, eu escolhi venda. Por que que eu escolhi venda? Porque o mercado nasceu rompendo esses fundos, nasceu gap de baixa, que o gap na verdade está aqui em cima, ó. Nasceu gap de baixa, rompendo fundos, e naquele zoom que eu dei no início do mercado, está dizendo que o mercado tem que vir para baixo. Está dizendo lá que tem que vir para baixo. Então eu peguei a favor da tendência e eu vou pegando todo tradezinho que der a favor do que eu tô vendido, eu entro nele. O comprado eu não pego, não. Só pego da venda. Agora, se eu não tivesse com trade,
na minha boleta, aqui se eu não tivesse vendido, eu podia ficar pegando os de compra também e os de venda, os de compra e os de venda. Mas, para ser mais esperto, é melhor dar prioridade para os de venda. Por quê para os de venda? Porque a tendência macro, ela tá é de venda. Mesmo vocês olhando aqui nos 60 minutos, pessoal, só de vocês olhar isso aqui, esse canalzinho de baixo, ó, vocês falam assim, não, não vou pegar a compra, Deus me livre. Mesmo que ele me deu essa compra aqui, ó, mas eu não pego ela. Deus me livre, não pego. Por causa dos 60, que tá só para baixo. Tendência macro. Como é que eu vou pegar compra numa tendência de descida, numa tendência de queda? Não vou pegar a compra, mas 30 pontinhos paga, é o que eu tô falando para vocês. Com 30 pontinhos também dá para pegar. Mas o melhor mesmo é pegar a favor. Tenta gerenciar isso, pessoal, na sua conta real. Tenta gerenciar. Olha só, pessoal, esse vídeo já tem 1 hora e 30 minutos, que eu comecei 9 horas no mercado. Já é 10h33 e eu não coloquei velocidade 2, quer dizer que já tem 1 hora e meia eu falando aqui para vocês, tá bom? Já tem 1 hora e meia. Já está quase fechando o segundo candle, né? O de 10 horas para abrir o das 11, tá bom? Eu vou encerrar o meu trade aqui, vou encerrar minha operação, me despedir de vocês. Por quê? Se o meu vídeo ficar grande demais, fica difícil para as pessoas assistirem. Olha aí, pessoal, bora dar uma olhadinha no relatório de performance? Olha aí, pessoal. 100% de eficiência, né, que ainda não está fechado. Olha como é que tá. Olha aí, tá girando, somente um trade. Vendi 45 contratos e comprei 44. O que significa? Que eu, nas minhas entradas e saídas, eu cheguei a vender 45 e comprar 44 nas negociações. E tô com um lá na boleta. Tá vendo? Ó? Um único trade. Eu já fiz esse. Um único trade. Eu já fiz esse valor aqui que está oscilando, ó, R$ 300. Quantos pontos? 1.500 pontos, no mínimo aí, ó. 1.600 e poucos pontos. Olha aí, ó. R$ 328. Tá vendo, pessoal? Num único trade. E que hora é? 10h37 da manhã. Então, pessoal, dá para a gente ficar fazendo isso. Mesmo se você não entrar igual eu entrei com 5 e não ficar fazendo operações com 2 ou com 3 nos scalper, você pode ficar fazendo os scalper com um contrato. Tinha feito aí muitos scalper e tinha ganhado muita grana. Muito, muito, muito. Tá bom? Tipo assim, não muita grana não só num dia. Mas se você for somar tudo isso dia a dia, você saindo dia a dia positivo, semana sai positivo, mês sai positivo. Aí é mil maravilhas, se torna muito. Pouco todos os dias, se torna muito no final do mês, no final do ano. Tá bom, pessoal? Então, valeu por me assistir, por assistir o meu vídeo. Continue maratonando os vídeos do meu canal, que você não tem nada a perder, você tem muito a ganhar. Esses vídeos são de grande valia para todos e principalmente para os iniciantes. Tá bom, pessoal? Então vou ficar por aqui, se inscreva no meu canal, dá um like nos meus vídeos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.